Oi pessoal, professora Mirelle aqui de novo para dar continuidade à nossa aula sobre hidrografia. E agora a gente vai falar sobre o aproveitamento dos recursos hídricos. Existe um índice, gente, que se chama IPA, Índice de Pobreza da Água, que já foi inclusive cobrado no exame de qualificação da UERJ. Esse índice ele leva em consideração critérios físicos e critérios socioeconômicos. Físicos, a gente está falando, obviamente, sobre clima e índices pluviométricos. São os critérios socioeconômicos, a gente pode falar das redes de distribuição de água, do tratamento dessa água e do padrão tecnológico utilizado para que a população, de uma maneira geral, tenha acesso à água potável. Levando em consideração todo o planeta, a gente percebe que o maior índice de pobreza de água se concentra na África subsaariana, tanto por aspectos físicos quanto por aspectos socioeconômicos. E o Brasil nessa situação? Gente, o Brasil, como eu já falei anteriormente, ele é muito privilegiado. E com isso a gente acaba desperdiçando muito esse recurso hídrico. Vamos ver as principais formas de aproveitamento das águas dos rios. A gente pode falar de irrigação. 70% da água acaba sendo utilizada para irrigação. A irrigação permite que haja cultivos em determinadas regiões que não possuem índices pluviométricos constantes. Por outro lado, a gente percebe que ela acaba demandando um elevado volume de água e, consequentemente, isso acaba evidenciando desperdício do recurso. A gente pode falar de transporte, já comentei anteriormente sobre as hidrovias, que tem uma elevada capacidade de carga e que é bastante interessante para deslocar produtos em longas distâncias. O Brasil, como eu já disse também, ele tem uma alta navegabilidade em relação aos seus rios. No Brasil, a gente percebe que teve uma predominância pela escolha do transporte rodoviário, mas se tem um sistema de transporte que seria bastante interessante para reduzir o custo do Brasil, é o transporte feito pelas hidrovias. O abastecimento urbano, de uma maneira geral, para consumo na cidade. Produção de energia, e aí a gente está falando de energia hidrelétrica, tá? Que vai ocorrer a partir da força, da queda da água. Existem pontos positivos e negativos. A gente sabe que a hidrelétrica ela é uma fonte de energia limpa e renovável, mas em contrapartida ela precisa desmatar grandes áreas, alagar essas áreas, acaba gerando perda de biodiversidade, deslocamento de população ribeirinha, configuração de um microclima local por conta da ampliação do espelho d'água, etc, etc. Turismo e lazer, certo? A gente percebe que várias regiões do Brasil acabam se tornando atrativos turísticos por conta da oferta de água. Um exemplo disso é o Jalapão, que fica em Tocantins. E, por fim, a gente pode falar também do aproveitamento da água pelas indústrias, que muitas vezes utilizam a água como uma forma, não só no processo produtivo, mas como uma forma de esfriar o seu maquinário. A gente vai falar de degradação dos recursos hídricos. Primeira coisa que a gente pode falar é de poluição dos rios, tá? E quais são as causas dessa poluição, principalmente nos grandes centros urbanos? A gente pode falar de dejetos industriais, a gente pode falar de lixo urbano. Pela falta de coleta adequada na totalidade do espaço urbano, muitas pessoas acabam jogando de forma equivocada lixo nos rios. Isso, por sua vez, não só polui o rio, como acaba contribuindo para o processo de assoreamento, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Assim, a gente tem uma perda da qualidade da água. Se a gente parar para pensar, gente, em relação aos nossos rios, nos grandes centros urbanos, a maior parte desses rios são conhecidos como valões. E isso também se deve ao fato do rio ser um lugar de despejo de esgoto in natura, principalmente em grandes centros que não tiveram um crescimento ordenado e adequado, tiveram um crescimento muito rápido e desorganizado. A gente percebe que parte do esgoto ele acaba sendo direcionado para os rios. E aí esses rios, recebendo uma quantidade absurda de esgoto constantemente,
faz com que a qualidade da água do rio simplesmente fique extremamente precária. Por fim, tem um outro elemento que não está associado ao espaço urbano, mas que também é importante, que é a questão da poluição dos recursos em relação aos agrotóxicos, gente. Por quê? Porque o agricultor joga o agrotóxico, depois vem com a irrigação, ou então até mesmo com a própria chuva. Essa chuva, essa água, ela vai infiltrar no solo. Quando ela infiltra, ela vai carregar esses agrotóxicos que vão contaminar não só o solo, como também o lençol freático, e esse lençol freático vai acabar direcionando esses agrotóxicos para os rios, o que é extremamente ruim, não só para a população que vai beber aquela água, que vai desfrutar daquela água, como para os animais que também precisam utilizar aquele recurso. E um outro problema que também deve ser apontado é o assoreamento. O que é o assoreamento? É quando o rio ele perde profundidade. Lembra que eu falei do talveg, que é o ponto mais profundo do rio? Então, aquele talveg, ele deixa de ser tão profundo. Por quê? Porque vai havendo um acúmulo de sedimentos de lixo no fundo do rio. Consequentemente, esse rio ele vai ficando cada vez menos profundo, e isso faz com que ele comporte cada vez menos água nos períodos de enchente, que é aquele momento em que o rio atinge o seu limite. Então, consequentemente, quando houver uma chuva, esse rio assoreado, ele vai inundar as áreas ao redor de uma maneira muito mais rápida, porque ele não vai conseguir comportar a água que ele comportava anteriormente devido a esse processo de assoreamento. Um outro elemento que acaba intensificando o assoreamento é a retirada da mata ciliar, que é aquela mata que fica na margem do rio. Essa mata ciliar, ela funciona literalmente como os nossos cílios nos olhos. Quando algum cisco tenta entrar no olho, ele acaba, muitas vezes, agarrando no cílio, impedindo que essa impureza atinja o nosso olho. Então, a mata ciliar, ela filtra os sedimentos que vão convergindo em direção ao rio. Dessa forma, ela impede o assoreamento. Só que nos grandes centros urbanos, gente, com a retificação desses canais, com a impermeabilização do solo e com a retirada dessa vegetação ciliar, a gente percebe que esse processo de assoreamento ele é mais constante e, como eu acabei de falar, ele vem sempre associado a inundações desastrosas. Tá bem, gente? Então é isso. Finalizo por aqui a aula. Até a próxima!